Sem dúvidas nenhuma, uma das coisas mais importantes para o seu canal, para sua live ou qualquer tipo de conteúdo que você for criar é o seu som. Ele é um dos principais responsáveis que quando ele não tá bem ajustado, ele faz as pessoas saírem do seu canal. Então hoje eu vou te dar algumas dicas de como você pode melhorar a qualidade do som da sua live. Bora lá! Olá, boas-vindas ao Escola para Streamers. Eu sou o Edu Marques, estudante de publicidade e pesquisador sobre streaming de jogos. Recentemente a gente lançou o Clube Streamer, que é uma forma de você poder contribuir com o canal, pra gente poder cobrir os custos de produção e continuar trazendo conteúdo gratuito e de qualidade pra você. E ao mesmo tempo a gente quis oferecer alguma coisa em troca. Então, fazendo parte do Clube Streamer, você recebe conteúdo exclusivo e algumas vantagens aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição, então confere lá porque tá bem legal, tem umas coisas bem interessantes e tá bem baratinho. Antes de a gente mexer em configuração ou qualquer outra coisa parecida, é importante a gente entender como funciona o som. O som é um tipo de onda mecânica, o que quer dizer que para ele se propagar, ele precisa de algum meio físico, ou seja, pode ser partícula de ar, pode ser água, pode ser fio, né? Mas ele precisa de alguma coisa para se propagar. Ele não consegue se propagar no vácuo. Vácuo, para quem não tá ligado, é um espaço onde não tem absolutamente nada, não tem nada lá dentro. Além disso, o som também ele reflete em coisas físicas. Então, por exemplo, se você tem uma parede na sua casa, o que você ouve, na verdade, é a reflexão do som. Ele vai bater em alguma coisa e vai voltar para o seu ouvido. Então vamos supor que na sua casa você tem uma parede que está bem próxima de você e você tem uma outra parede que está distante. Quando você fala, o som vai bater na sua parede mais próxima, vai voltar para o seu ouvido, mas ele também vai sair e vai bater na parede mais distante e voltar para o seu ouvido. O problema é que o som tem uma velocidade muito lenta em comparação com a luz, por exemplo. Então o som que vai bater numa distância mais próxima vai chegar primeiro no seu ouvido do que o som que foi mais longe. E quando você ouve essa diferença de tempo, né, essa diferença de som, isso é o que a gente chama de eco. E o mesmo tipo de coisa também é captada pelo microfone. Se tiver uma diferença entre um som que reflete num lugar, né, e outra distância muito maior que vai chegar no microfone, isso vai causar eco para quem tá ouvindo a sua live. Então a primeira coisa que a gente precisa trabalhar para melhorar a qualidade do nosso som é o nosso ambiente. Um dos maiores problemas que a gente enfrenta é o som que vem de fora. Então cachorro latindo, vizinho brigando, o carro do ovo passando, o carro da pamonha e por aí vai. Então a primeira atitude que você pode tomar nesse caso é fechar porta e janela. Mas mesmo assim a gente sabe que normalmente janela tem fresta, que ela tem buraco e tudo mais, e isso se te passar ar, passa som também. Uma solução bem barata para você resolver isso são fitas de isolamento acústico. Recentemente eu comprei uma, tá? Vou mostrar para você, ó. Essa aqui, por exemplo, é uma fita de isolamento acústico, ó. Então ela vem num rolinho assim, ela tem aqui um plástico que você puxa, ó, e essa parte aqui ela gruda. Então você pode colocar isso aqui em canto de porta, né, janela, para diminuir a entrada de som na sua casa. Isso aqui é bom também, que também é um isolante térmico, né? Ela ajuda a manter a temperatura do seu ambiente. Essa daqui, por exemplo, eu comprei bem baratinho, eu paguei acho que foi R$25 no Mercado Livre, né, e vem 10 metros, então dá para isolar bastante coisa, dá para fazer bastante coisa com ela. Eu coloquei todo ao redor das minhas portas e na minha janela, porque eu moro perto de uma avenida, então passa muito carro, tem muito barulho, passa avião, passa muita coisa, então isso acaba ajudando a isolar o barulho que vem de fora. Para reduzir o eco dentro da sua casa não tem muito mistério, aí você tem que realmente preencher o espaço. Então você pode colocar coisas como móveis, prateleira, livro e também algumas coisas que fazem com que quando o som bater lá, ele seja amortecido e seja difícil de ele voltar. Por exemplo, almofada, tapete no chão, tecido em parede, às vezes tem uns quadros em forma de tecido, então esse tipo de coisa, tudo ajuda a reduzir o eco do seu ambiente. Se você tiver uma grana sobrando, também vale a pena você comprar aquelas esponjas acústicas, aquelas espuma acústica que você cola na parede, vem uns quadrados, né, mais ou menos uns 50 por 50 centímetros, e você cola na parede. Aquilo também ajuda a reduzir o eco, porque o som ele bate lá, ele acaba ficando amortecido, ele é difícil de ele voltar para você, voltar pro seu ouvido e pro seu microfone. Depois que a gente trabalhar o nosso ambiente, a próxima coisa que a gente vai ter vai ser o microfone. E basicamente a gente tem 4 tipos de microfones que são utilizados pelos streamers: os headset, os de lapela, os microfone condensador e os microfones dinâmicos. Os headsets são dos mais utilizados, mas eles têm um problema muito sério. Som, como a gente conversou, é uma coisa física. E o problema do microfone de headset é que a entrada de som dele, o buraquinho do microfone, é muito pequenininho. Então, se é pequeno, acaba passando pouco som por ali. Normalmente, microfone de headset, eles matam bastante o grave. Então, se você já tem uma voz mais fina ou tipo meio fanha, igual a minha, às vezes isso acaba matando os graves da sua voz
voz, do seu áudio, e fica pior ainda. O microfone headset normalmente também tem um outro problema, que como ele fica próximo da boca, então quando você assopra ou às vezes você respira, acaba saindo aquele ar e pegando no seu microfone. Uma boa solução para isso é você, por exemplo, pegar uma esponjinha, né, às vezes daqueles fones de ouvido mais antigo que tinha esponjinha, ou uma esponjinha qualquer mesmo, pode ser um pedacinho de colchão, sei lá, uma esponja qualquer, e colocar na ponta do seu microfone. Quando você faz isso, a esponja vai evitar que o som passe direto pro seu microfone, então vai ser mais difícil do som chegar e bater ali, e de você ouvir aquelas respiradas assim no microfone, né? Então você vai acabar bloqueando esse ar e deixando melhor para quem tá ouvindo. Outra possibilidade que eu tô vendo algumas pessoas utilizarem também é o microfone de lapela. O microfone de lapela eu tô vendo alguns streamers utilizarem, não é muito comum ainda, mas eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre ele. E a primeira coisa que você tem que pensar sobre o microfone de lapela é não comprar simplesmente o mais barato de qualquer jeito. Porque normalmente esses microfones mais baratos também têm uma qualidade bem ruim, muitas vezes inferior ao headset. Então o microfone de lapela ele pode ser bem confortável, ele pode ser bem útil, mas é importante que você tome bastante cuidado, você pesquise bem antes de comprar um microfone desses. O microfone dinâmico é aquele bem comum que a gente vê as pessoas utilizando no palco, né, cantando e tudo mais. Ele é muito bom se você estiver num ambiente que tenha bastante barulho, que tenha bastante ruído, ou então você usa um teclado mecânico, por exemplo, você digita lá um monte, você fica apertando as teclas, aí fica aquele barulhinho no fundo. Então o microfone dinâmico ele não vai capturar muito desses sons ambientes. Na maioria das vezes ele nem sequer vai capturar, porque ele só vai capturar o som que está bem próximo dele. A desvantagem justamente por ele só capturar o som que é bem próximo dele é que você tem que falar pertinho do microfone. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que se mexe muito, vai pra frente, vai pra trás, tipo eu assim, você vai ter dificuldade de falar no microfone dinâmico. Você vai falar, aí você vai se afastar, então a sua voz vai ficar baixa, as pessoas não vão te ouvir direito, então você tem que sempre falar próximo dele. Já o microfone condensador, ele é o oposto. O microfone condensador é um microfone que ele captura melhor os sons ambientes, então você pode falar de maior distância dele, você não precisa ficar pertinho do microfone. E a desvantagem é justamente que ele, como ele captura todo o som ambiente, tudo que tem ao redor, ele vai capturar tudo que tiver de barulho, seu teclado, gente falando, seja lá o que for. Então uma dica se você for usar microfone condensador é você usar um braço articulado, para você poder afastar um pouco do seu teclado, né, e deixar ele um pouco mais próximo de você. A próxima coisa que a gente tem, e uma das que mais atrapalha e mais difícil de a gente remover se a gente tiver esse problema, é a estática no computador. A estática normalmente ela é ocasionada por uma corrente a mais que está passando em sua placa-mãe e está indo para a placa de som e por consequência saindo na sua live para as pessoas que estão te ouvindo. Que é aquele barulhinho bem de elétrica mesmo, aquele zzz. Pareceu mais uma abelha, mas acho que deu pra entender, né? Pra resolver isso, a forma mais barata que eu conheço, mas um pouco trabalhosa, é se você mora naqueles prédios mais antigos ou casas antigas que não tem aterramento, você fazer um aterramento na tomada que você for ligar o seu computador. Que o aterramento vai ser justamente uma barra de ferro enfiada na terra com um fio ligado nela, pra fazer com que essa corrente a mais que tá passando no seu computador, ela tenha pra onde escapar, ela tenha pra onde ir. Agora, se na sua casa ou no seu apartamento tiver aterramento e você foi aquela pessoa que quebrou o terceiro pininho da tomada, pega e arruma uma nova que tem o terceiro pininho, porque aquele terceiro pino é justamente o fio de aterramento. Se você mora num prédio que não tem aterramento, é um pouco complicado você querer puxar todo um cabo, fazer todo um cabeamento, né, simplesmente para tirar a estática que está no seu computador. A solução mais simples e um pouco mais cara é você comprar uma placa-mãe que vai ter alguns diodos, alguns elementos que vão evitar que essa estática mais vá para sua placa de som e por consequência saia na sua live. Essas são as duas formas que eu gosto de lidar com estática. Eu acredito que existam mais. Se você conhecer mais alguma, coloca aí nos comentários pra gente saber também, beleza? Depois de a gente trabalhar o nosso ambiente, escolher um microfone adequado para nossa live e remover a estática do nosso computador, agora a gente vai fazer algumas configurações, pode ser nossa interface de som, na mesa de som ou no OBS. Aqui eu vou utilizar o OBS por ser a solução mais simples e mais barata, mas se você tiver qualquer um desses outros equipamentos, vão ter opções provavelmente lá bem parecidas do que tem no OBS. Mas antes de a gente ir para a próxima parte, deixa eu te dizer que se essa é a sua primeira vez aqui no canal e você gostaria de receber mais tutoriais, dicas e informações para crescer a sua live e ter mais chances de sucesso, não deixa de se inscrever aqui e ativar todas as notificações para você não perder nada do que tá rolando, beleza? Porque eu tenho certeza que você vai encontrar muita informação aqui que vai te ajudar bastante. Então se inscreve aí! Então já deixei algumas coisas preparadas aqui no OBS pra gente poder fazer essas configurações do microfone, tá? Se você não souber como utilizar o OBS, eu vou deixar aqui em cima um guia explicando exatamente como ele funciona, tudo o que você precisa saber para utilizar o OBS, beleza? Então aqui no nosso OBS, por exemplo, a gente vai ter aqui o nosso medidor do microfone, certo? Então, ver que ele tem uma barrinha verde, uma amarela e uma vermelha. Uma coisa que você precisa evitar que aconteça é que o seu som, cada vez que você for falando, ó, ele vai marcando aqui com duas barrinhas pequenininhas, aonde que ele tá batendo o pico dele.
Você tem que evitar que esse pico ele chegue aqui na parte vermelha. Porque caso ele chegue aqui nessa parte vermelha, o que pode acontecer é o clipping, que a gente chama, é clipagem de som. Que é basicamente quando você fala, vai chegar num ponto que vai ficar tão alto que ele vai distorcer e vai ficar ruim para as pessoas ouvirem. E ao mesmo tempo, é importante que quando você não esteja falando, o seu microfone fique com a barrinha toda zerada, toda aqui embaixo. Então agora vamos colocar aqui alguns filtros, tá? Para isso a gente vai clicar aqui na engrenagemzinha e aí vamos aqui em filtros. Depois disso, a gente vai clicar aqui no mais e a gente vai escolher alguns dos filtros disponíveis aqui para melhorar o som da nossa live. Cada filtro aqui ele tem algumas funções, mas você não precisa utilizar todos eles na sua live, vai depender da sua necessidade. Eu vou falar aqui dos dois principais, os dois que mais vão ajudar a gente a melhorar o som da nossa live, que são o compressor e o filtro de ruído. Eu até já deixei dois aqui adicionado pra gente, mas eu vou mostrar como que a gente configura. O filtro de ruído, ele vai ser o seguinte, ele vai ser um filtro para evitar que o seu microfone abra quando tiver barulhos ambientes, às vezes um chiadinho, alguma coisa que não é a sua voz. Eu vou até desligar o filtro aqui para você ver o que acontece, ó. Eu vou desligar eles dois aqui, certo? E vou fechar para você ver o que acontece quando eu não tenho o filtro de ruído. Você vai ver que vai ficar aqui na barra do microfone, vai ter um barulhinho, vai ter uma coisinha no fundo. Ó, vou ficar em silêncio para você ver. Isso acontece por conta de sons ambientes, sons ruídos que tem ao redor, que é muito difícil de você remover, a menos que você esteja num estúdio, o que não é o caso, provavelmente seu e da maioria dos streamers. Então, por mais que a gente trabalhe ambiente, por mais que a gente faça isolamento acústico, a gente diminua o ruído, sempre vai ter alguma coisinha. Então, vamos ter alguns filtros, a gente vai utilizar um filtro para remover esse barulhinho de fundo. Então, vamos voltar aqui na janela, o filtro de ruído vai funcionar exatamente para isso. A partir de uma quantidade mínima, ele vai fechar o seu microfone, aquele barulhinho que tem de fundo assim, ele não vai sair. Ele só vai abrir o microfone quando você realmente fazer um barulho mais alto ou quando você falar no microfone. A primeira opção que a gente vai ter vai ser o limite de fecho, ou seja, quando que ele vai fechar o seu microfone, tá? No meu caso aqui, ele tá para menos 32 decibéis. Então, qualquer som que esteja abaixo de 32 decibéis, se o microfone estiver capturando somente sons abaixo de 32 decibéis, ele vai fechar o microfone, ele não vai deixar passar aquilo. E o limite de abertura vai ser o contrário, quando que ele vai abrir o microfone. Então, eu coloquei para ele abrir o microfone a partir de menos 26 decibéis. Então, quando eu falar qualquer som que tenha que seja acima de menos 26 decibéis, ele vai abrir o microfone. Isso aqui é uma coisa que você tem que tomar cuidado, não tem um padrão para configurar isso daqui, tá? Você tem que fazer e ir testando, porque dependendo da sua voz, do seu microfone, do seu ambiente, tá? Então você tem que tomar bastante cuidado para configurar isso daqui. Porque um problema que pode acontecer, inclusive aconteceu com esse vídeo aqui, porque eu gravei ele com esse filtro ativado, só que ele estava mal configurado. E aí o que aconteceu foi que algumas vezes eu falava um pouco abaixo desse limite, então ele fechava o microfone. Então a minha voz ficou toda picotada. Então, para você evitar isso, tá? Primeiro testa, vê muito bem se tá funcionando. E aí agora eu tô gravando esse vídeo todo de novo. Já é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo, na verdade. Então, por isso, antes de você fazer a sua live, testa, vê se tá funcionando bem, faz uma gravação, vê se tá tudo certinho, se tá tendo problema nenhum. O tempo de ataque vai ser quanto tempo seu filtro vai demorar depois que ele detectou um som para atacar o som e começar a trabalhar em cima dele. O tempo de bloqueio e liberação, aqui, na verdade, os três são bem técnicos, tá? Tem bastante técnica aqui para utilizar. Mas pra gente, pra termos prática, a gente não precisa saber detalhadamente a fundo esse tipo de coisa. Se você quiser saber, pode perguntar aí que eu te mando um artigo pra você ler, tá? Pra você entender bem a fundo isso daqui. Mas assim, coloca o mínimo de tempo possível, tá? Pode botar por volta de 25 ou 200 como tá padrão aqui, vai funcionar, vai ficar tranquilo. A parte mais importante pra você aqui é essas duas coisas, essas duas primeiras opções, tá bom? Depois disso a gente vai utilizar o compressor, que o compressor ele vai fazer o seguinte, ele justamente, como o próprio nome diz, ele vai comprimir o seu som. O que ele vai tentar fazer? Ele vai pegar os pontos que o teu som tá mais baixo, ele vai aumentar o volume, e os pontos que ele tá mais alto, ele vai abaixar o volume. E isso vai fazer com que o seu som fique mais linear, mais ajustado. Então, por exemplo, quando às vezes você vai falar bem baixinho, né, as pessoas ainda vão conseguir te ouvir. Se você sussurrar, as pessoas vão te ouvir. E se você der uns gritão, você falar muito alto, isso não vai incomodar, não vai dar aqueles clipping que eu falei lá no começo, né? Não vai incomodar no ouvido da pessoa que tá ouvindo. Então ela vai perceber que você gritou, mas não vai ser uma coisa que vai incomodar realmente. E aí vamos dar uma olhada em algumas opções, tá? A primeira opção que eu acho que vale a pena a gente olhar é limiar. O limiar vai fazer o seguinte, ele vai ser até onde que o seu som ele pode ir. Depois disso aqui, o microfone ele vai começar a trabalhar em cima do seu som. Então eu coloquei aqui em menos 18 decibéis. Então qualquer som que eu fizer acima de menos 18 decibéis, o compressor ele vai começar a trabalhar em cima desse som, ele vai começar a ajustar. A razão, ele vai ser quanto de ajuste que ele vai fazer para cada decibel que passar acima disso. Então, por exemplo, no meu caso aqui ele tá 10 por 1.
O que isso quer dizer? Ele quer dizer que para cada 10 decibéis que eu falar acima de menos 18, ele vai deixar passar apenas 1. Ou seja, se eu falasse num volume que fosse até menos 8, que é 10 acima de menos 18, ele deixaria passar apenas 1. Então, ou seja, meu volume iria só até menos 17. O ataque vai ser a mesma coisa que tinha lá no filtro de ruído, então a partir do momento que eu passei desses menos 18, desse limiar que eu configurei aqui, quanto tempo meu compressor vai demorar para atacar o som e começar a trabalhar em cima dele. A liberação vai ser mais ou menos o contrário. O ganho na saída vai ser quanto vai ter de aumento de volume no nosso som. Eu acho que não faz muito sentido usar acima disso daqui, mas de repente você conhece bem de som, você entende muito bem de som, né? Você pode utilizar aí como você achar melhor. Lembrando que eu não sou nenhum especialista em som, tá? Eu sei o básico, o que você precisa para você poder ajustar na sua live e ficar uma qualidade legal. Eu sei que deve ter uma galera que é super especialista no negócio que deve estar se revirando com umas coisas aí, mas tá tudo bem, vai dar certo, tá? Vai funcionar, eu prometo. Porque muitas das coisas aqui funcionam se você vai trabalhar num alto nível de som, num alto ajuste. Pode ser isso também? Pode, mas aí você vai ter que estudar um pouquinho melhor essas coisas para poder entender exatamente como funciona, tá bom? Agora, comenta para mim o que você achou desse vídeo, o que você achou das informações que eu trouxe aqui para você, se elas conseguiram te ajudar, e se você também tiver alguma outra dica, pode colocar aí. E se tiver dúvida também, comenta que assim que eu puder eu respondo. E se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir e compartilhar com alguém que esteja precisando dessa informação. Aqui do lado eu também vou deixar mais alguns vídeos para te ajudar na sua carreira de streamer. Então é isso, um abraço e até mais!